Olá, mais uma vez aqui no canal do Nogueira. Eu peço que você se inscreva, dê um like e compartilhe. Contos de fadas. O que são os contos de fadas? Vamos lá? Quando nós falamos contos de fadas, século XVIII, século XIX, a gente tem Charles Perrault na França, os irmãos Grimm na Alemanha. Tem livros falando sobre os contos de fadas. Os irmãos Grimm, especificamente, publicaram em 1812 uma coletânea, um conjunto de contos de fadas, que eram histórias que se contavam para as crianças antes de dormir. Então, antes de uma criança dormir, uma governanta contava uma história, um conto de fadas, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, como, por exemplo, a Branca de Neve, a Gata Borralheira, a Bela Adormecida. E esses contos de fadas, eles têm uma razão, uma forma de interpretá-los. Inclusive tem um texto chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas, é compreender que eles dizem respeito ao desenvolvimento infantil, ao processo de amadurecimento psíquico. Então, por exemplo, um conto de fadas como A Bela Adormecida, que conta uma história de uma princesa que aos 16 anos de idade furou o dedo numa roca e aí ela adormece até ser encontrada por um rei, e esse rei que era casado se apaixona por ela. Ele acaba se relacionando com ela, ela acorda, ele casa com ela, tem filhos com ela e ele depois acaba se desfazendo do casamento. Uma das versões originais, ele acaba assassinando a própria esposa para poder desposar essa jovem princesa. 16 anos, no contexto do norte global, 16 é um marco ritualístico em que a menina ela entra, vamos dizer assim, na mocidade. Então, no Brasil, em países latino-americanos, é muito comum a gente ter a festa de 15 anos. Em países do norte, Europa, Estados Unidos, a gente tem uma festa aos 16 anos. É um marco simbólico. E por que um marco simbólico? O que alguns estudos vão apontar é porque é uma idade que a menarca acontecia no século XVII, século XVIII, então que a menina tinha a primeira menstruação e ela saía da infância para poder entrar numa nova fase da vida. E então essa história como Bela Adormecida e tantas outras, o vermelho, o sangue, é um signo que representa esse processo, essa transição de uma fase para outra da vida. E os contos de fadas, muitas vezes podem perceber, Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, falta uma das figuras. Ou falta a mãe ou falta o pai. É muito comum que falte a mãe, que tem uma madrasta. Isso quer dizer alguma coisa. A gente pensar o complexo de Édipo, do Freud, de modo muito geral, uma maneira de pensá-lo, concebê-lo, eu estou simplificando, é que a criança deseja substituir um dos lugares, ou do pai ou da mãe. Isso é uma forma mais rasa, mas de compreender rapidamente. E ela projeta, e é um processo de desenvolvimento que ela projeta esse desejo. E a Branca de Neve, a Bela Adormecida, Cinderela, muitas vezes, muitas personagens femininas não têm a mãe, tem a madrasta nesse lugar. Então tem um processo de amadurecimento. Então, a sexualidade, tem um momento em que a sexualidade assume um novo rumo. Os desejos se organizam de uma maneira diferente que na infância. Tem um luto da infância, a infância se torna algo do passado, e tem uma passagem para uma nova fase da vida. Esse amadurecimento que vai... E nesse contexto, o casamento, e aí sem dúvida nenhuma, tem os condicionantes culturais, um dos maiores objetivos em sociedades patriarcais era que essa mulher fizesse um bom casamento, que é encontrar um príncipe encantado, encontrar um provedor, um cuidador.
E o papel do príncipe, que tem um castelo, que vai herdar um reino, que vai poder cuidar porque tem posses, tem representatividade, é belo, tem poder político, isso está em jogo. Então, os contos de fadas, muitos deles, eu fui analisando aqui especificamente, vou pensar Bela Adormecida, com vocês, falei um pouquinho dela, esse adormecimento é esse processo em que ela não sabe se está acordada, está sonhando, se está dormindo, que ela está num processo de transição. E nesse processo de transição, o que vai chamá-la, acordá-la para a vida adulta, é justamente o encontro com o príncipe encantado, o encontro com o rei, o encontro com o príncipe, com o nobre, com alguém que a desperte com um beijo, que a desperte com um beijo de amor verdadeiro. Esse beijo de amor verdadeiro também é justamente um signo, um símbolo do amor romântico. Esse amor romântico que preenche, que locupleta, que encanta e faz com que a pessoa vire uma nova página da sua vida e tenha aquele final que é uma adaptação. Tem adaptações dos contos de fadas, foram feitas no século XX. Então, na filmografia mundial, a indústria cultural estadunidense, ela tem muitos desenhos animados, muitos filmes representando os contos de fadas, que tiraram muito de assassinatos, mortes. Por exemplo, na Cinderela, a madrasta tem os pés cortados, as filhas têm os pés cortados, ela é morta, ela tem os olhos trespassados por armas. Então, isso tudo foi retirado, né? Foi modificado e nas novas versões do século XX, eles foram adocicados. Porque o que está em jogo são as tensões, são as disputas que a vida nos apresenta nesse processo de crescimento. E nos contos de fadas, nas suas versões do século XX, a gente vai ter uma coisa que é o felizes para sempre. Nesse encontro romântico, as pessoas se encontram de tal maneira que elas têm uma vida maravilhosa e vão habitar um castelo e vão ter uma vida de esplendor. O século XXI, ele vai nos marcar por novas versões de contos de fadas. A gente pode perceber na filmografia mundial, na indústria cultural estadunidense, outras versões, uma Branca de Neve para uma Cinderela, uma Branca de Neve que ela não é despertada por um beijo de amor verdadeiro de um príncipe ou de um caçador. Essas relações se modificam. A maneira como a cultura se reorganiza, a dinâmica cultural que apresenta uma sociedade com mais reivindicações das mulheres, o feminismo tem um papel muito importante nesse caso, porque vai trazer uma outra agenda, uma agenda em que o feminino não é mais identificado com passividade, beleza e passividade. Então, isso vai dando um deslocamento nesse processo. E esse deslocamento que vai trazendo, então, novas interpretações para os contos de fadas. Mas, de modo mais geral, os contos de fadas são histórias em que, à medida que a criança, uma menina, se identifica com uma personagem, ela perfaz esse percurso para se preparar para o amadurecimento. Chapeuzinho Vermelho é um outro exemplo disso. O lobo é uma metáfora também do perigo que os homens oferecem essa menina que vai fazer um caminho até chegar à sua avó. A gente pode interpretar esse simbolismo que ela precisa, para se tornar uma adulta, uma mulher de família respeitável, ela precisa passar por essa floresta e não ser atacada, tem que escapar do lobo mau, que são os desejos mais perigosos dos homens que querem apenas usá-la, apenas ter uma relação e não, uma relação sexual sem um compromisso afetivo. Então, os contos de fadas são maneiras também de dizer como é que essas meninas
com esses exemplos, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, exemplo de como essas meninas devem se portar para encontrar um príncipe encantado ou escapar daqueles homens que não querem nenhum compromisso romântico de amor verdadeiro. Por hoje é só. Quem se interessar, eu sugiro que leia sobre o assunto. Eu vou deixar algumas indicações para vocês aqui. Vai subir por aqui alguma indicação sobre os contos de fadas, referência para vocês poderem ler e se divertirem